O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, para que o Filho de Deus, o Verbo de Deus, veio ao mundo. O Catecismo da Igreja Católica, citando um dos nossos credos, de nossas profissões de fé, aquele que é conhecido como niceno-constantinopolitano, diz que ele, o Filho de Deus, veio ao mundo por nós homens e para a nossa salvação. Desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Veio para a nossa salvação. Mas continua ainda o catecismo dizendo que ele também veio para fazer conhecer o amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho, não para que o mundo pereça, mas para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Continua também dizendo que o Verbo veio ao mundo para ser também modelo de santidade para cada um de nós, a vida de Jesus. E finaliza dizendo que o Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina, para nos unir a Deus. Isso aqui é a grandeza, sim, da vinda do Senhor, da misericórdia que o Senhor fez para nós, que nós também, com a ascensão, recordamos a vinda do Senhor que veio assumir nossa natureza e depois a elevou aos céus e colocou-a em Deus. A nossa participação na vida de Deus. Estou dizendo isso porque foi isso e é isto que nós estamos aqui meditando com o Evangelho de hoje. O Senhor que diz: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós. Pela pregação, pelo anúncio da palavra de Deus, possamos crer e, crendo, tenhamos vida em seu nome. Crendo, possamos ter acesso a Deus por Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, possamos ter acesso a Deus e receber essa vida eterna, entrar na vida de Deus, ser morada de Deus. Foi isso que
São João disse lá na sua primeira carta, dizendo o que vimos e ouvimos, o que nós tocamos do verbo da vida, mas o que nós vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Quem está em comunhão com a pregação dos apóstolos, com o anúncio que a igreja fez da palavra eterna, entra em comunhão e se torna um com o Pai e com o Filho. É isso que São Paulo não para de fazer, desde que se converteu, é anunciar, pregar e unir a Deus. Anunciar, pregar o Evangelho e unir a Deus. Impressionante a capacidade dele de falar com os judeus, falar com os pagãos, e parece que mesmo sendo perseguido, mas a cada contato que ele tem, ainda que sejam apenas alguns, ele traz para junto de Deus, e une a Deus, e une a Deus, e une a Deus. E agora o Senhor está dizendo, olha, é necessário que você vá a Roma também anunciar. Nós vamos ver que ele vai ficar um tempo, aí cerca de 2 anos, numa casa recebendo todo mundo que vinha até ali, anunciando e unindo a Deus. Anunciando e unindo a Deus. Mas continua aqui o Evangelho, dizendo, eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita. Este versículo aqui, ele é comentado, a igreja coloca no ofício das leituras desse domingo que passou, que a gente já está se aproximando de Pentecostes, ela coloca um texto de um padre da igreja chamado São Gregório de Nissa, que ele comenta justamente esse versículo, e ele diz assim, comentando isso aqui, eu dei-lhes a glória que tu me deste. Nesse contexto aqui, São Gregório, fazendo a leitura espiritual, diz que esta glória se chama Espírito Santo. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. E ele diz, e continua ainda o Evangelho, para aqueles, Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Essa glória que Jesus tinha antes da fundação do universo e que quer partilhar conosco, chama-se Espírito Santo. Porque Jesus Cristo, quer dizer, o Verbo, antes de se fazer carne, na eternidade já foi ungido pelo Pai. Essa unção é o Espírito Santo, é o amor que o Pai derrama pelo seu Filho. Esse amor chama-se unção, essa unção é o Espírito. E depois que o Filho se encarna, essa unção também é derramada sobre ele, seja no ventre da Virgem Maria, seja quando é batizado no Jordão. Ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E depois da ressurreição, no Evangelho de João mesmo, ele sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos. Está partilhando a glória, o dom que ele recebeu. E ainda finaliza o Evangelho. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. O Senhor veio, sim, se encarnou para nos unir a Deus e, para realizar isso, partilha conosco o mesmo amor com que o Pai o amava e ele amava o Pai de volta, e esse amor se chama Espírito Santo de Deus. É Ele que, de fato, vai agregar, reunir, constituir um povo de Deus. É isso que nós vamos ver lá em Pentecostes. Vamos ver, de um lado, o homem sem essa glória de Deus que desagrega, é a Torre de Babel. De outro lado,
os apóstolos que são preenchidos do Espírito Santo. E digo essas coisas, meus irmãos, para que nós, junto com a igreja, com que o tempo que nós vivemos agora, nos preparemos e tenhamos essa ânsia, esse desejo de sermos preenchidos pelo Espírito Santo. Porque tanto o Filho quanto o Espírito, que realizam as missões que o Pai lhes concedeu, veio de fato concretizar a missão de nos unir a Deus, de nos trazer para a intimidade de Deus. E este é o anúncio e a pregação da igreja, fazer com que cada vez mais venham para Deus. Então, nós estamos há poucos dias, amanhã, depois da manhã e depois domingo já é Pentecostes. Vamos suplicar essa graça. A igreja reza pela unidade dos cristãos, mas rezemos para que nós cada vez mais estejamos em Deus, mas também pedindo o Espírito Santo sobre as nossas famílias. Talvez nós rezamos já há muito tempo, fazemos várias penitências, pedindo realmente a graça da conversão, mas agora nos concentremos a suplicar: vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo, e renova a face da terra, renova a minha vida, converte-me, mas também converte os meus, converte a minha casa. Vem Espírito Santo. Então, quem sabe você pode fazer essa prática de suplicar todos os dias, rezando a oração do Vinde Espírito Santo, o Veni Creator, o Vem Espírito Criador. Vamos fazer realmente esse tempo de oração e permanecer em cenáculo, como a Virgem Maria fazia com os discípulos, aguardando o cumprimento da promessa. Queremos rezar e quero apresentar aqui a comunidade Canção Nova, pedindo que o Senhor nos conceda esse dom, o dom do Espírito Santo, nos renove-nos na experiência do batismo no Espírito Santo. Rezar pelo nosso Pai Fundador, que completa 50 anos da sua experiência de batismo no Espírito Santo, seja também visitado e renovado pelo dom do Espírito, a glória do Pai e do Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.